Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Irmãos, que honra, que alegria podemos estar juntos aqui nessa tarde. Foi o Senhor quem preparou esse dia para que nós nos regozijemos e nos alegremos nele. Nosso Deus é fiel, o nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é bom. Você consegue olhar para essa irmã que está aí do seu lado e dizer para ela: esse Deus é bom demais. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe nosso bispo primaz, bispo Samuel, bispa Keila, bispa Neuza, bispo Ides. É uma honra poder estar aqui no Goiás e poder viver nessa tarde a celebração e a comemoração do CIBEM. Já estamos o quê? Há 56 anos, é isso? 56 anos? Glória a Deus. É emblemático e eu tenho certeza que nesses dias coisas inéditas vão acontecer. Eu sou muito grata ao Campo de Madureira, sobretudo aqui, em todo o Brasil e no mundo, né? Mas aqui no Goiás foi um dos lugares em que eu mais percorri estrada pregando a palavra do Senhor. Um dos lugares que eu mais andei. Em cada casa que eu tinha a oportunidade de entrar, alguém sempre oferecia o piqui. Sempre. E era uma dor que eu carregava, porque eu conseguia dizer sim para tudo que a comida goiana me oferecesse, menos tristeza que me dava. O semblante dos irmãos caíam, ficavam tristes. E aí eles diziam: tenta cozido, tenta cru, tenta em calda, tenta picado, tenta com caroço, tenta sem caroço. E eu tentei, irmãos, e foram anos tentando. E então eu comecei a pensar: meu Deus, será que para comer o piqui tem que nascer aqui? E aí você não vai acreditar, quando eu vi que nós estávamos celebrando hoje aqui mais de 50 anos de CIBEM, levando em consideração que um dos momentos, ou na coleção das memórias mais importantes da minha vida, eu não posso vê-las sem me ver rasgando as estradas do Goiás. E é tão interessante porque em qualquer parte do Brasil nós falamos de Goiás, a preposição correta é de Goiás, mas no Goiás ninguém fala de Goiás, a gente fala do Goiás. Porque é um carinho, é uma coisa afetiva que se tem com essa região. E aí hoje, quando cheguei, falei: Deus, são mais de 50 anos, e no meu caso, há mais de 15 anos sendo favorecida nessa região. Eu preciso honrar esse povo de alguma maneira. Liguei para o restaurante e falei: me dê uma galinhada. E eu estou um pouco debilitada ainda da saúde, me recuperando de uma desidratação profunda. Então, se você perceber que eu estou falando um pouco lento, é porque a minha boca seca muito enquanto eu falo ainda, porque eu estou em fase de recuperação. E eu disse: me dê uma galinhada. Subiu a galinhada, tinha arroz, tinha galinha e tinha... Falei: hoje vai. E fui botando a primeira, a segunda. Falei: uai, já não estou sentindo o cheiro tão forte. Uai, o gosto já não está tão forte. Vai a terceira, a quarta. Daqui a pouco eu já estava preparada para rapar o prato. Rapaz, não é que o pequi desceu hoje? Coisas inéditas vão acontecer hoje. Oi, irmãs, eu precisava compartilhar isso com vocês, porque era a única dívida que eu me sentia com o Goiás. Era ser tão bem recebida todas as vezes que eu estava aqui e ainda não ter podido desfrutar do piqui. Mas graças a Deus me formei. Agora eu também como pequi. Agora tenha calma comigo, não enche o carro não. Eu ainda estou me acostumando. Vamos ficar de pé, vamos abrir as nossas Bíblias. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Glória a Deus. Bispa Keila, minha amiga, eu lhe amo. Só tem dois tipos de pessoa que podem não gostar de você: o diabo e o endemoniado.
Porque não tem como. Não tem como. Glória a Deus, é bom estarmos aqui. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Quantos acharam? Digam amém. Eu preciso de 15 irmãs de oração que vão abrir mão de dar atenção total à mensagem para dar atenção total ao ministério da intercessão por aquele que está trazendo a mensagem. Eu tenho 15 irmãs aqui que têm coragem de fazer isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu estou levando a sério, hein? 14, 15, maravilha, já contei 20. As outras podem dar atenção total. As que levantaram a mão e se comprometeram, eu preciso de oração. Diz assim o texto: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eles estavam sequíssimos. E Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, Tu o sabes. Então Ele me disse: profetiza sobre esses ossos e diga-lhes assim: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto profetizei como Ele me deu ordem. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Olhei e vieram nervos sobre eles, e cresceu carne sobre eles, e estendeu-se sobre eles pele, mas não havia neles espírito. Então Ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como Ele me ordenara. Então o Espírito entrou neles e viveram. Então o Espírito entrou neles e viveram. Então o Espírito entrou neles e viveram. Então o Espírito entrou neles, entrou neles, entrou neles. Vai entrar em você, vai entrar em você. Entrou neles e eles viveram e se puseram em pé, um exército grande. Diga comigo: grande. Diga: grande. Um exército grande e extremo. E você diga amém por essa palavra. Não se assente ainda. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai liberar uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus tem nos confiado como verdade para essa tarde. Quando eu disser 3, você vai dizer assim à pessoa que está ao seu lado: tudo começa no Espírito. Eu não contei até 3 ainda. Isso é ansiedade. Jesus te cura hoje. Quando eu disser 3, você vai dizer: comece no Espírito. Essa é a palavra. Comece no Espírito. Quem entendeu, diga amém. É 1, é 2, é 3. Diga. De novo, diga. Senta dando glória a Deus, entendendo que tudo começa no Espírito.
e termina no espírito. Passa pela alma, passa pelo corpo, mas começa no espírito e termina no espírito. Só para eu ter certeza que você está comigo. Começa e termina. Com o passar dos anos, principalmente depois da década de 80 para cá, a partir dos anos 90, entrando nos anos 2000, a gente percebe um enfraquecimento da robustez espiritual de alguns lugares, algumas pessoas, alguns ministérios. Quantas vezes percebemos que de um tempo para cá, muito mais da nossa atenção e da nossa energia vem sendo dedicado ou dedicada para conquistarmos coisas pessoais na nossa vida. Há um clamor incógnito, sutil, dentro da nossa alma, de dar uma resposta para a sociedade de que nós somos bem-sucedidos. E queremos usar o nosso sucesso pessoal para a glória de Deus, a fim de que tudo que pedimos para que Deus faça em nós, Deus faça para a glória dEle, mas queremos que Ele faça questão de que essa glória se manifeste em cima do sucesso que eu quero ter. Deus, me enriqueça para a glória do Teu nome, me dê saúde para a glória do Teu nome, me favoreça para a glória do Teu nome, para que Te conheçam através do meu sucesso, sucesso ministerial, sucesso patrimonial. A realidade é que, infelizmente, a sociedade e o mundo que nós vivemos trabalha em cima de nós, pressionando o tempo todo que nós venhamos dar uma resposta de por que somos evangélicos, por que somos protestantes, por que renunciamos isto ou aquilo, por que desejamos viver uma vida de santidade, por que abrimos mão de todo e qualquer pecado. E de pronto a nossa resposta é por amor a Deus. Mas a verdade é que no dia a dia, somos nessa tarde, começo por mim, capazes de admitir que às vezes as nossas atitudes não são tão coerentes com esse princípio que nós dizemos ter. Qual? De que tudo que temos, tudo que possuímos e tudo que desejamos ter é para que quando alguém pergunte ou para que quando alguém veja, possamos dizer: foi Deus que fez. Minha vida é para a glória de Deus. Eu sou para a glória de Deus. E aonde está a incoerência, Camila? Na dedicação do tempo e da energia a Deus. Começamos a dedicar mais tempo, mais energia para o resultado e não para o processo devocional que consagra as nossas coisas de fato a Deus. Eu vou tentar falar mais abertamente, que é para todo mundo entender. Miramos um alvo, queremos a realização daquilo, e então oramos a Deus e dizemos: Senhor, abençoe aquilo que eu quero, abençoe a casa que eu quero ter, abençoe o carro que eu quero ter, abençoe a família que eu quero construir. Nós apontamos o que queremos e então pedimos para Deus abençoar o alvo do nosso desejo. Estou falando verdade ou mentira, gente? E a verdade é que sabemos que o correto é que as coisas não girem em torno de mim, mas elas girem em torno da vontade de Deus. Então logo o ideal não seria eu escolher o que eu quero e pedir para Deus abençoar, mas seria eu orar para que Deus dissesse para mim o que Ele quer, e então eu trabalhasse em cima do desejo dEle, da realização dEle, do que levanta o nome dEle,
do que faz ele conhecido e não eu, do que faz ele afamado e não eu, do que faz ele sorrir e não eu, do que faz ele ser reconhecido e não eu. A nível de princípio, dentro de um padrão de moralidade espiritual, achamos que estamos fazendo certo, mas a pergunta é: se de fato tudo que temos e tudo que possuímos, queremos que Deus seja glorificado nisso, porque o tempo da nossa vida espiritual diminui e o tempo do nosso trabalho aumenta cada dia mais. Porque a devocional é de 15 minutos e o home office é de 15 horas. Se isto é verdade, porque quando Deus não faz o que eu quero, eu sinto que a minha vergonha envergonha Ele, quando na verdade nada pode abalá-lo. Se isso é verdade, porque minhas maiores motivações para buscar a Deus tem sido aquilo que eu quero que Ele faça e não aquilo que Ele quer que eu faça. Se isso é verdade, por que jejuar tem sido tão difícil? Se isso é verdade, por que a gente só funciona com campanha em época que a coisa fica apertada e difícil? Se isso é verdade, por que não dobramos mais os joelhos de madrugada? Se isso é verdade, porque a nossa vida espiritual se tornou algo que é terceirizado. Se isso é verdade, porque eu não consigo mais me debruçar de joelhos, mesmo quando eu estou cansado? Se isso é verdade, porque a meditação da palavra tem se tornado tão esporádica, ao ponto de só abrirmos a Bíblia nos cultos, ou quando alguém está cultuando? Se isso é verdade, porque não temos buscado o conhecimento da palavra, haja vista que é Ele que manifesta a vontade de Deus? Eu vou falar rasgado nessa tarde. Aí depois a gente não entende, porque estamos tristes, porque alcançamos realização pessoal, estabilidade financeira, mas não entendemos porque o desejo de morte continua sendo maior do que a fome de vida. Estamos vivendo uma vida em que, sem perceber, os prazeres terrenos estão se tornando o resultado pelo qual nós escolhemos o meio a qual Deus deve ser glorificado. Então eu vou trabalhar para ter sucesso, para glorificar a Deus no meu sucesso, porque assim eu vou honrar a Deus. E Deus está dizendo: eu gostava mais quando tu me honrava no teu descanso em mim, santificando a tua vida e crendo que eu era poderoso para cobrir o teu expediente. Quantos cultos mais você vai faltar para cumprir plantão? Quantos cultos mais você não vai entrar na escala da igreja porque você tem que trabalhar fora? Quantos congressos mais de 3 dias você só vai conseguir vir em um porque você tem que trabalhar? Desde quando o braço da tua carne se tornou mais forte do que o Deus que te sustentava quando tu ainda era massa informe no ventre da tua mãe? A verdade é que Deus nos chamou como ministros, Deus nos chamou como os seus profetas, mas a pressão da sociedade impõe sucesso e o crente não quer ficar para trás. Há um cansaço exacerbado sobre o ombro da maioria, uma exaustão, um burnout, uma síndrome do pensamento acelerado. Sabe por quê? Porque hoje é status estar ocupado o tempo todo. Bonito é quem não tem tempo. Bonito é quem trabalha toda hora e não tem tempo para nada. Agora, por que isso está acontecendo? Porque a vida espiritual não é mais prioridade. E porque a vida espiritual não é mais prioridade, igreja, para muitos, porque a vida espiritual já não é mais prioridade para muitos. Por quê? Porque desenvolve-se com essa conduta frenética, exacerbada, na busca pelo sucesso, reconhecimento social. Desenvolve-se a ideia que o que é espiritual não deva ser priorizado. É chamado nos últimos dias de cultura pop. Qual é o nome que eu falei?
ela está impregnada até nos desenhos animados que as suas crianças assistem. E ela trabalha incutindo na mentalidade algo que ela coloca na tua mente sem você perceber que ela colocou. E o que ela coloca na tua mente? A ideia egocentrista de que é você que pode tudo, de que é você que faz tudo. Por isso você não deixa mais Deus atuar no seu expediente. Você só deixa Deus atuar no seu expediente quando você entra em áreas impossíveis de resolver. Mas quem disse que o nosso relacionamento com Deus deve ser desenvolvido somente quando questões impossíveis se apresentam? Olha para mim, isso está nos distanciando de Deus. Um Deus que você só busca quando precisa de socorro. Um Deus que você só se relaciona quando precisa de escape. Um Deus que você só conhece no momento das causas urgentes. E porque a gente já não se relaciona ou não está se relacionando no nível de intimidade que deveríamos estar nos relacionando com esse Deus? Ora, é porque agora eu cubro o meu expediente. Eu faço com o braço da minha carne. Eu vou, eu conquisto, eu chego, eu acho. Então só quando você de fato não pode, aí você diz: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estou aqui na tua presença. Porque sentir Deus tem se tornado obrigação de que o outro faça você sentir. Porque há uma escassez em nós de motivação própria para buscar a Deus. Então é o pregador que tem que ter muita unção. É o cantor que tem que dormir no azeite. É o pastor que tem que ter autoridade para fazer você sentir, para fazer você glorificar. Porque se alguém de fora não te der motivos, você não sabe quais são os próprios. Terceirização da vida espiritual. Quem está me ouvindo, diga amém. Eu já vou entrar no texto, irmãos. Tem dias que Deus me envia como pregadora, mas tem dias que Ele me traz como profeta. E essa tarde é tarde de concerto, e glória a Deus por isso. Porque o Senhor só faz isso com aqueles a quem Ele ama. Glória a Deus. Se você se sente privilegiado de estar nesse hall, levante a sua mão e diga assim: ainda bem que eu vim. Foi o Senhor quem te trouxe. E essa cultura mundana incute na nossa mente que aquilo que é espiritual é fraco. Por isso nós só oramos quando temos tempo. Só vamos para o monte se tiver tempo ou se tivermos uma emergência. Só vamos para o culto se estivermos na escala. E por que nós estamos agindo dessa maneira? Porque com o passar dos anos foi se incutindo na nossa mentalidade que aquilo que é espiritual é fraco. Para eu ter certeza que você está me ouvindo, complete por favor. Aquilo que é espiritual é... Isso foi incutido na nossa mentalidade desde os desenhos, desde os filmes que mostravam um mundo espiritual com fantasmas que não conseguiam segurar nada, porque eles eram espírito. Lembra? Eles não têm autoridade sólida e atravessavam paredes. E isso era colocado na minha mente e na sua. Isso é um exemplo pífio que eu estou dando, mas só para você entender. Foi colocando-se na nossa mentalidade a ideia de que a carne vem primeiro, que o corpo vem primeiro, que o que é visto tem mais importância, que aquilo que eu posso tocar, aquilo que eu posso segurar é mais forte, é mais sólido. Mas essa não é a verdade. Talvez eu esteja lhe dizendo algo que você pense: ah, Camila, eu sei disso, mas será que sabe mesmo? Porque se você tivesse uma noção real do que é o mundo espiritual, eu duvido muito, irmãos, que nós estaríamos dedicando, aqueles que mais dedicam, estão dedicando 20% de tempo para a sua vida espiritual. E os outros não dedicam nada, navegam na onda de quem tem dedicado alguma coisa. Todo o outro restante vai para a família, vai para o trabalho, vai para a obra, até para a obra da igreja. Queremos espiritualizar até deixamos de espiritualizar até o serviço eclesiástico. Se tornou uma norma administrativa. Eu vou porque meu nome está na escala, mas já não faço mais aquilo com quê? De adoração, com motivação de entrega.
Reclamo da farinha de trigo que me pediu na cantina. Por quê? Porque agora é só trabalho. Meu nome na escala de limpeza de novo. Reclamo de novo, porque para mim é só trabalho. Foi-se o tempo que alguém passava um pano no banco 2 vezes na semana, dizendo: Deus, eu estou aqui porque eu amo servir a tua casa. Para mim esse trabalho ainda é espiritual. E por que temos diminuído o poder espiritual? Porque ele não ocupa mais o lugar de relevância que sempre ocupou na nossa vida. E porque ele não tem ocupado mais? Porque a maioria de nós aqui alcançou o sucesso. Você não precisa mais orar para a comida chegar. Agora você tem uma vida estável, que você tem dinheiro para pagar a conta do mês. Mas quando você não tinha, orar pelo mês era prioridade. Você fazia até campanha de primícias. Pode aumentar e pode vir comigo. Viu que eu fiquei doida? Entra junto. Se você tiver disposição, viu que eu fiquei doida? Navega comigo. Ih, não creu. Alguém crê? Então vem, meu filho. Ele ainda está sendo experimentado na fé. Ele não creu. Aleluia. Agora você não ora mais quando recebe compra. Eu só estou te dando exemplos para que você não diga que eu vim aqui jogar conversa fora. Só Deus sabe o esforço que eu estou fazendo para pregar. Irmãos, eu vim aqui e esses exemplos são para mostrar que eu e você já não temos mais valorizado o mundo espiritual como ele deve ser valorizado. Quando você dependia de Deus para fazer compra do mês, tu levava a vida espiritual tão a sério que quando as compras chegavam, você não botava no armário antes de consagrar o Senhor. Deus está falando comigo ou só com mais alguém? Eu me lembro, quando minha mãe arriava a sacola, eu saía correndo para pegar meu biscoito preferido. E ela batia na minha mão e dizia: tira a mão. E ela dizia: estende a mão. Senhor, eu te dou graças, faça com que esse alimento renda, até que tu tenha poder para prover o próximo. Eu estou sentindo um resgate do Espírito Santo nesses 56 anos tão grande, tão grande, tão grande, que daqui para o ano que vem em São Paulo vai ter gente que vai de avião, vai ter gente que vai de carro, mas eu não vou duvidar se alguém for transladado, porque o Espírito Santo vai entrar em você de novo e vai te fazer entender que o mundo espiritual é mais real do que a cadeira que você está sentada, é mais real do que o chão que você pisa. Com roupas era a mesma coisa. Comprava roupa, quando minha mãe me via usando roupa nova, ela já dizia: já orou? Eu cultivo um bom hábito até hoje, mas percebo gente que perdeu hábitos que a gente pensou que jamais se perderiam em nosso meio. Sabe do que eu me lembro? Não se tinha coragem de ingerir uma refeição sem fazer uma oração. Você orou hoje antes do almoço? Irmãos, não se saía de casa sem fazer a devocional. Não, depois eu oro. Deus está vendo que não dá tempo. Deus está vendo que não é mais prioridade. Agora eu tenho que falar rasgado, que é para todo mundo entender. Eu não vim aqui questionar o nosso cristianismo. Eu vim refletir pela maneira como nós estamos exercendo. Presta atenção. Deus não tem dúvida que na nossa vida Ele é o único. Quem está me ouvindo aí, diga amém. Redobre a atenção. Deus não tem dúvida,
Porque nós não temos dúvida de que na nossa vida Ele é o único. Se hoje uma espada viesse à tua garganta, irmãos, eu falo isso debaixo de autoridade, e alguém dissesse: nega Jesus e você vive, eu tenho aqui mais de 80%, eu creio pela fé, que diriam: pode cortar, porque negar não nega, trair não trai, rejeitar não rejeita. Pode ter vacilado, pode ter errado, a gente reconhece as nossas falhas, mas a gente sabe, Ele é o amor da nossa alma, Ele arrebata a nossa vida. Ninguém é pra gente o que Ele é pra gente. É Ele que levanta o nosso corpo da cama, é Ele que nos dá graça quando a gente diz que não aguenta mais, é Ele que diz: suporta mais um pouco. É Ele, é Ele, é Ele. Então Ele sabe que Ele é o único. Os outros têm mãos, mas não carregam, tem pés, mas não caminham, tem olhos, mas não veem. Mas o nosso Deus tem olho como chama de fogo, e a gente reconhece a autoridade dele. Ele não é um ancião aposentado, Ele é a raiz de Jessé, o lírio dos vales, a resplandecente estrela da manhã. Quem o trocará? Quem mudará de Deus? Quem o negará? Não negamos, não traímos. Ele sabe, e nós sabemos que na nossa vida Ele é o único. Vamos lá? Ele sabe, e nós sabemos que na nossa vida Ele é o... Ele sabe, e nós sabemos que na nossa vida Ele é o... Então não é sobre isso que eu vim pregar. Eu não estou falando com 10 crentes. Eu sei que para cada rosto que meu olho acompanha aqui nessa tarde, para Deus e para você, você sabe, Camila, Ele é o meu único. Amém? Não é sobre isso. A pergunta aqui não é, bispo Oides, se Ele é o único, porque Ele sabe que Ele é o único. Ele está dizendo: eu vejo e eu sei que eu sou o único. O problema é que já há algum tempo eu não sou mais o primeiro. Eu glorifico a Deus pelo seu comportamento. Pouquíssimo glória a Deus. Por quê? Porque é sinal que você está compreendendo. Não é hora de dizer glória, é hora de dizer misericórdia, Jesus. Me perdoa, Senhor. Verdadeiramente Tu és o único. Eu reconheço que eu não posso nada sem Ti, mas é que quando eu levanto, a notificação do WhatsApp já subiu e eu tenho que responder. Eu sei, Senhor, Tu és o único. O problema é que eu já levanto com meus filhos gritando, e aí o Senhor sabe, eu tenho que botar comida no fogo, porque senão atraso o dia inteiro. E o Senhor está dizendo: pois bem, eu sei que eu sou o único, mas nessa noite eu vim aqui te dizer: volta a me colocar também no lugar de primeiro, porque só ser o único não será suficiente. Você precisa entender que se o primeiro lugar não for meu, eu não ocuparei nenhum outro, mesmo que ele seja único, porque para mim não tem segundo lugar, para mim não tem terceiro lugar. Ou você volta a me colocar no primeiro, ou naquele grande dia eu terei que dizer que você cumpriu a escala, trabalhou no meu nome, tocou na minha casa, pregou no congresso, ajudou a cantina, mas eu não te conheço, porque você falava de mim, trabalhava pra mim, mas comigo não falava. E falar de mim é uma coisa, falar comigo é outra. Apartai de mim, porque eu nunca vos conheci. Essas são as palavras destinadas para aqueles que não priorizaram a sua vida espiritual.
Naquele dia chegarão a ele e dirão assim: olha, eu expulsei demônios em teu nome. Tinha autoridade, tinha ou não tinha? Curei. Rapaz, tem noção do que é você dizer a um cego: veja, e o homem vê? Em teu nome eu curei. Então tem autoridade, tem ou não tem? Tem dom, tem ou não tem? Tem serviço, tem ou não tem? Ou você acha que é ímpio, que vai chegar no tribunal e vai dizer: falei no teu nome. Rapaz, o desviado está pregando? O ímpio que está no caminho da iniquidade tem prazer em mencionar Deus? Claro que não. Então quem é que está falando? Crente. Quem é que está falando? Ministro. Quem é que está falando? Pregador. Quem é que está falando? Pastor. Cantor. Quem é que está falando? Profeta. Gente que tem dom, gente que tem serviço, gente que usufruiu e exerceu do dom. Partai de mim, porque eu nunca vos. Você me conheceu, mas eu não te. Você falava de mim, mas não falava. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? Vou perguntar, vou pedir para você para completar de novo. É como se Deus estivesse dizendo assim: você falava de mim, mas não falava. De novo, você falava de mim, mas não falava. Você falava por mim, mas não falava. E Ele está dizendo: aqui não entra quem fala de mim, aqui entra quem fala. Consegue entender a diferença? Camila, quando foi que esse declínio começou a acontecer? Quando você parou de entender que Deus é Espírito e começou a pessoalizar a imagem de Deus, e começou a usar expressões do tipo: Deus me entende, Deus sabe. E começou a servir a Deus para conhecê-lo e não para servi-lo. Quando você só quer conhecer, você também quer exercer controle sobre as ações de Deus. Vou fazer isto por isto, vou fazer isto por aquilo. Vamos falar a verdade? Quantos jejuns você já fez porque queria receber algo que você queria receber? Estou mentindo, gente? João é categórico e ele diz: Deus é Espírito. Jesus é categórico e ele diz: Deus é Espírito. E convém que os que o adorem em e em. Então vamos lá, Deus é. E convém que aqueles que o adorem em Espírito e em. É o que está acontecendo, gente. O mundo espiritual está sendo priorizado na nossa vida? Não, porque queremos que a glória de Deus se manifeste na busca do nosso sucesso. Nos apartamos de doutrinas básicas, disciplinas espirituais das quais um crente não tinha coragem de buscar a face de Deus se não estivesse exercendo-as. Utilizamos a manifestação do entendimento da graça nos últimos anos como válvula de escape para pedir perdão todas as vezes que eu pecar. Só que graça não é válvula de escape para eu ser perdoada quando pecar. Graça é empoderamento para que eu não peque mais. Eu vou falar como Deus está mandando. Tem coisa na tua vida, você que está me ouvindo aqui, que é depressão, sim. Vai depender de um remedinho debaixo da língua por um tempo, sim. Vai fazer a terapia e parar com esse preconceito, sim. Vai necessitar de alguma recomposição hormonal, vai precisar de substância neural para colocar no lugar a perda de alguma coisa que você está tendo, sim. Agora existem pessoas que estão tratando como depressão apenas o vazio do declínio de uma vida espiritual.
E é por isso que você toma remédio e não funciona, faz a terapia e não funciona, porque você está querendo resolver com ciência algo que na verdade é um rombo do tamanho do abandono da vida devocional que você deixou para trás. Elebai de canto é reborgianai da lamante rebadagasai. Pega na mão de alguém que tem unção aqui, hein? Tem unção aqui para despedaçar julgo. Pega na mão de alguém e diga: o que é da ciência, a ciência fará, mas o que é de Deus, remédio nenhum fará. Volta pro quarto, volta a jejuar, volta a ler a Bíblia, volta a vida devocional. Volte a orar pelas compras. Volte a orar antes do almoço. Volte a perguntar para Ele antes de ir para a igreja: Espírito Santo, essa roupa te agrada? Volte. Tem profeta de autoridade aqui? Ou só tem caramelo? Tem sal da terra? Ou só veio açúcar? Bota a mão no ombro dela e diz: volte. Volte a botar o relógio para despertar 3 horas da manhã. Volte. É tempo de voltar. Se eu não estivesse pregando, eu já estava de rosto abaixado, fazendo com Deus um concerto e dizendo: Pai, nem amanhã não, é essa madrugada ainda eu vou ao teu encontro, é essa madrugada ainda eu vou buscar a tua face. Segundo ponto, são só 3 e eu fecho no texto. Mas cuidado com essa busca. Eu sei do que eu estou falando. Eu conheço gente que busca mais do que eu e você, mas também não vai ver Deus. Conheço gente que sobe mais monte do que eu e você, jejua mais do que eu e você, se separa mais do que eu e você, e com isso manifesta mais poder do que eu e você. Mas eu tenho cá minhas dúvidas, porque se aquele que adora a Deus precisa priorizar a vida espiritual, por entender que o Deus adorado é espírito, também precisa entender o que disse Jesus em João 4. Precisamos adorar em espírito, porque se Deus é espírito, mas também precisamos adorá-lo em... E a verdade da motivação, da busca de muitos é: estou buscando Deus para ter poder, porque quando eu pregar, estou buscando a Deus para ter poder, porque quando eu cantar, tu acha mesmo que Deus é bobo? Sinceramente, tu não achas que Deus não sabe quando Ele está sendo usado? Com o passar dos anos, aprendi que o Espírito Santo quer nos transicionar. O que isso significa, Camila? Quando você conhece a Deus, você começa a servi-lo. Amém ou não amém? É a sua maneira de demonstrar gratidão, fervor, entrega, devoção. Você serve, você serve, você serve. E quem não serve, não serve. Porque a melhor maneira de expressar para Deus gratidão é servir.
servindo. Só que depois de muito tempo servindo, e ficando cansado servindo, aprendendo a ser admirado servindo, ser reconhecido pelo serviço, Deus vai te proteger da vaidade de ser glorificado. E então, por esses dias, Ele vai se apresentar diante de quem Ele está transicionando no ministério, na caminhada de fé. E Ele vai te propor uma maneira diferente de que Ele seja servido. Funciona assim, ó. Você começa caminhando e começa servindo. Vem comigo, você começa caminhando e começa de novo, você vem caminhando e começa, até que chega uma hora que Deus diz assim: não quero mais que você me sirva. Ui! E aí Ele te arrebenta dizendo assim: a partir de hoje eu só aceito o que você pode me oferecer, não se você me servir, mas se eu me servir de você. Ué, Camila, não entendi, vai entender agora. Quando eu sirvo a Deus como o que eu tenho, sirvo a Deus como o que eu posso, sirvo a Deus como o que eu disponho, sirvo a Deus com as minhas decisões, sirvo a Deus com a minha habilidade, com aquilo que eu julgo ter potencial para servir e para entregar. Quando Deus decide se servir de mim, Ele me saca como uma flecha da sua aljava e Ele não consulta mais as minhas habilidades. É mais ou menos o que Ele fez com Maria. Maria era a serva do Senhor, mas quando Deus colocou Jesus através do Espírito Santo no ventre dela, ela disse: cumpra-se em mim, porque sou serva do Senhor. O que é que ela está dizendo? A partir de agora, não sou eu que te sirvo como eu quero, é o Senhor que se serve de mim como tu deseja. O meu ventre é teu, o meu útero é teu, a minha vida é tua e tu vai fazer dela o que tu quiser. É diferente. Quando é que conseguimos chegar nesse nível? Quando entendemos que Deus não quer só ser adorado em espírito, mas também em... Existem pessoas que estão buscando poder, unção, dom, para serem ovacionadas. Você acha que Deus não está vendo isso, gente? De fato, é gente que tem mais autoridade no dom do que eu e você junto. Porque reino de Deus trabalha com semeadura. Plantou, vai colher. Só que se eu te disser que nessa tarde Deus nos reuniu aqui para dizer: eu não quero que você me busque pelo que você quer receber, mas quero que você volte a se relacionar comigo por sentir saudade da minha presença, por ficar atribulada quando não consegue mais orar um dia, por ficar angustiada quando vê que tua vida espiritual está declinando e você não consegue reagir diante da apostasia. Vamos falar a verdade? Você fica sem dinheiro, mas continua bem se tua vida espiritual estiver ok. Você pode estar enferma, mas continua bem se a tua vida espiritual estiver ok. Quantos leitos de enfermidade eu já visitei, e quando eu cheguei lá na hora, eu pensei: vou consolar aquele que está às vésperas de morrer. E quem estava às vésperas de morrer era que consolava a minha vida, porque a pessoa estava tão pronta, tão pronta, tão pronta, com a vida espiritual tão equipada, que eu já vi gente dizer para os filhos: não ore para Deus me segurar, porque o que eu vi lá eu quero voltar, e aqui eu não quero mais ficar. O que é isso? Vida espiritual em dia. Tem medo de nada. Os outros dizem assim: eu vou te matar. Você diz: deixa vir. Isso é vida espiritual em dia. O que colocou os ossos do vale em pé? A carne? Foi a carne, gente? Ele profetizou carne, mas foi a carne que botou eles de pé? Ele profetizou pele, e se cumpriu a pele, mas foi a pele que colocaram os corpos de pé? Foi a carne, gente. Foi a pele, gente. Simplesmente, quando entrou carne, nervos, tendões e pele, saiu de um vale de ossos secos para um vale de defuntos. Eu acredito que foi até mais aterrorizador. Eu me assustaria mais em ver corpos do que ver ossos.
Sou só eu ou mais alguém ficaria chocado? Mas quando ele profetizou ao Espírito, quando ele profetizou ao se você voltar a orar, se você voltar a jejuar por amor, se você voltar a desejar a presença dele mais que tudo, mais que o ar que você respira, mais que a água que você sente sede, se você voltar a orar em espírito, pelo Espírito, se você voltar a buscar pela motivação certa, e ao invés de dizer eu quero te servir, ter coragem de dizer sirva-se de mim. Se você voltar, se você voltar, ei, se você voltar, o vento vai soprar, o vento vai soprar dos quatro cantos, em todas as áreas da sua vida. Arruma espiritual, que Deus arruma financeira. Arruma espiritual, que Deus arruma conjugal. Arruma a espiritual, que Deus te ajuda na emocional. Deus não nos chamou para ser cadáveres a seu serviço. Tem pele, tem cabelo, tem escova, tem vestido, tem sermão, tem unha feita, tem dente escovado. Mas cadê o Espírito? Cadê o vigor? Cadê a ousadia? Cadê a profecia? Cadê o empoderamento que vem do alto? Cadê? Cadê? Tem casa, tem carro, tem CPF e CNPJ. Mas cadê? Cadê aquela vontade que antigamente te invadia de ganhar o bairro inteiro para Jesus? Cadê? Cadê aquela fome de almas? Cadê aquele desejo de promover salvação? Cadê aquela pregação simples para o padeiro de manhã, quando você comprava o pão? Cadê a busca pelos tesouros espirituais? Cadê? Cadê o Espírito? Por que todo o tempo tem que ser do Instagram? Por que o melhor do tempo tem que ser do almoço? Por que a parte mais especial do tempo tem que ser para festinhas sociais de gente que nem lembra quanto tempo a gente passou lá? Por que você está deixando o lugar da oração por causa de reputação? Por que a publicidade do tráfego pago na rede social é o que vai alavancar a publicidade do teu ministério? Por quê? Por que você tem que criar conteúdo todo dia? Todo dia. Irmão, nada contra. Só que eu estou falando de gente que está deixando uma lacuna que não pode ser preenchida com tráfego pago. Porque está achando que o Mark Zuckerberg agora vai fazer o que Deus só fazia quando você entrava no quarto. Eu louvo a Deus por toda a mídia e publicidade para conseguirmos promover um congresso tão grandioso como esse. Mas eu quero louvar a Deus, como já foi falado aqui, pela vida do Bispo Samuel, por homens como o Bispo Manuel, como a Bispa Irene. Você acha que essa multidão eles estão vendo a primeira vez? Bispo Manuel, já viu multidões maiores do que essa? Filma ele lá balançando a cabeça. Bispa Irene, já viu estádios mais lotados do que esse? Já. Já viu gente ser curada? Já viu gente ser curada em cruzada?
O senhor já presenciou milagres assim? Uma curiosidade. O senhor já viu cadeirante levantar? Agora, me diga, algum desses milagres já ocorriam há 20 anos atrás? Há 20 anos atrás, Bispo Irene? Sim. Vocês lembram de uma época que Billy Graham veio para o Brasil? Lembra disso? Ele lembra. As maiores cruzadas do nosso Brasil, a nível interdenominacional, aconteceram no final dos anos 80 e início da década de 90. Não havia metade da publicidade envolvida hoje. Mark Zuckerberg não tinha nem nascido quando Deus já dava espetáculo. Deus chamou profetas. E eu tenho visto homens e mulheres se tornarem algoritmos sociais, porque pararam de espiritualizar, porque acharam o algoritmo que promove o sucesso da venda, o sucesso da empresa. É por isso que já não se ora para construir uma empresa, é só ter um método. Mas as empresas mais firmes, daqueles que se chamam pelo nome do Senhor, não nasceram em tráfego pago, nasceram em uma oração de joelho, na casa de Deus, com a motivação correta. Qualquer empresa pode promover um evento igual a este, ou maior do que este. A pergunta é: o que nós usufruímos num lugar como esse pode ser usufruído em algum lugar onde a presença de Deus não esteja? Camila, por que você está dizendo isso? Para você voltar a botar a tua vida espiritual no lugar. Porque o que hoje tu está procurando na rede social, na network, já acontecia antes de você aprender a usar métodos. E não era passageiro, não. Sabe por que nós estamos hoje aqui? Depois de 56 anos com essas mulheres? Porque não era passageiro o que acontecia lá atrás. A bênção do Senhor é permanente. A do Instagram é passageira, mas a do Senhor é permanente. A do Facebook é passageira, mas a do Senhor é permanente. Os seguidores de Jesus seguem Ele mesmo sem arroba. Porque não seguem Ele numa plataforma, seguem Ele no café, no almoço, na janta, acordado ou dormindo. Aonde houver um seguidor de Jesus aí, levante a mão e diga para Ele: Senhor, diga: Senhor, eu estou de intimidade profunda, de comunhão que não depende de terceiro. Eu não quero ser uma blusinha bonitinha num dia de congresso. Quero ser um cabelinho arrumado na noite do culto. Eu quero o Espírito. Eu quero o Espírito. Eu quero abraçar em mulheres e ver elas alcançando a libertação pelo Espírito que se move em mim. Aonde está o Espírito? Responda para essa irmã e diga assim para ela: na tua boca. Abre a boca e profetiza.
vento que sopra dos quatro cantos, sopra sobre a arena mais uma vez, mais uma vez. Traz arrepio, ressuscita o defunto, levanta com poder. Quem adora em línguas, essa é uma reunião pentecostal e avivada. O Espírito tem liberdade. Espírito Santo.
Pode abaixar a mãozinha, continue cantando em reverência. Espírito, Ezequiel vai dizer assim: então eu profetizei, como se me deu ordem. E o que Deus deu ordem, Deus disse: diga-lhe assim, chama o Espírito e fala para que ele entre nos ossos. Então Deus disse a Ezequiel: diga-lhe assim. E aí Deus, eu disse quem? Vai falar essas palavras: vento dos quatro cantos, sopra sobre este vale. Foi Deus que falou isso. Quem falou isso? Quem falou isso primeiro? Porventura teria a voz de Ezequiel mais poder do que a voz de Deus? Mas quando Deus fala, não acontece nada. Vocês estão me ouvindo? Quem falou primeiro foi Deus. Quem falou primeiro? Deus disse: vento dos quatro cantos sopra sobre este vale. Mas não soprou vento nenhum quando Deus falou. Mas quando Ezequiel fala: vento dos quatro cantos sopra sobre este vale, o vento começa a soprar. Então eu te pergunto: teria a palavra de Deus mais poder na boca de Ezequiel do que na boca do próprio Deus? Teria, gente? Dê um não bem redondo aí. Teria? Teria não, teria nada, teria nunca. Mas por que quando Deus fala não acontece nada? Porque quando Deus levou Ezequiel lá, é para eu entregar? Se é para eu entregar o microfone, só pode falar que eu entrego. É para entregar? É para eu falar? Posso falar só mais 5 minutos? Ele falou para eu falar até 10 se eu quiser. Por que não aconteceu nada? Rapaz, eu estou vendo este homem em pé. Eu estou vendo você com pelo menos 30 anos a menos sentado. Eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui não. Sinceramente, pelo amor de Deus, tem coisa que não dá, né? Tem que falar. Mas por quê? Que quando Deus fala não acontece nada, e quando Ezequiel fala acontece tudo? Porque a palavra de Deus diz assim, ó, que naquela visão Deus tomou Ezequiel pela mão. Vem comigo, minha Ezequiela. Tomou ele pela mão e fez ele andar
Minha bispa, eu quero você paradinha agora, porque quem vai te fazer andar sou eu. Faz que você não quer, pode fazer que você não quer, tá? Só não esquece que eu sou Deus, tá? Tipo, fica parada aí. Ezequiel estava assim. Por que o texto diz me tomou? É igual eu fiz com ela ali, não perguntei se queria, eu peguei. Segunda coisa, fica dura aí, Keila, durinha aí, vai, não sai daí não. É como se Deus fizesse assim e ele não fosse. Ah, Keila. E aí Deus faz assim, vem. E me fez andar. Tem gente que diz, como é que tu aguenta? É porque Ele me toma pela mão e me leva e me faz andar. Ele me faz pregar, Ele me faz compor, Ele me faz cantar, Ele me faz orar. É Ele quem me faz adorar, é Ele quem me faz organizar, é Ele quem me faz filha, é Ele quem me faz esposa, é Ele quem me faz amiga. Ele me faz andar acima de qualquer adversidade. E me tomou pela mão e me levou e me fez andar. Pega a mão de alguém aí, não pergunta se pode pegar não. Pega na mão dela aí. Fecha os corredores. Se ela estiver sentada, bota ela de pé num puxão só. Isso! Você aguenta. Aleluia! Fiquei emocionada com o que eu vi agora. Desculpa perguntar, mas a senhora de salmão, essa blusa salmão, do lado da irmã de blazer preto, blusa xadrez, qual é seu nome? Irmã Mariana. Irmã Mariana, não fica chateada comigo não. Quantos anos a senhora tem? 77. E uma voz audível para ninguém precisar dizer para mim de novo. Sei que a irmã Mariana tem algumas dores. Mas quando eu disse assim, se tiver sentado, toma pela mão e bota de pé. Ela não deu um tapa e nem beliscou a irmã do lado não. A irmã deu a mão, puxou. Ela tentou 3 vezes, na terceira ela subiu. Irmã Mariana, eu ministro agora debaixo do poder de Deus sobre os teus ossos. Tudo que no mundo físico estava como sentença para tu descer à sepultura em breve, está sendo cancelado agora. O Espírito Santo entra em você até os ossos e te cura das inflamações nas juntas, na medula, e renova o líquido da tua espinha agora. Mariana, receba espírito de vida e de saúde, porque foi obediente à palavra. Tomou pela mão, me fez andar e me disse, profetiza. E então, depois que ele me levou, ele me deixou lá. Fica aí, bispa, sozinha. Me tomou, me levou e me... Solta a mão dessa pessoa agora. Fala assim pra ela, agora é contigo. Aí aqui, ó. Deus deixou Ezequiel lá, sim ou não? Sim ou não? Mas Deus ainda está falando com Ezequiel, sim ou não? Então presta atenção. O vale está sem Deus, sim ou não? Tem gente na dúvida, eu vou perguntar de novo. Se Deus deixou Ezequiel sozinho no vale, Deus deixou o vale? Gente, é só ir para o que está escrito. Me tomou, me levou e me... A manifestação da presença de Deus está presente no vale, gente? Não, Ezequiel está lá como? Fisicamente sozinho. E o vale? O vale está seco e sozinho. Deus está no vale?
Deus está no vale? Vou perguntar a última vez: Deus está no vale? Mas Deus ainda está em alguém ali. É por isso que quando Deus fala, o vale não ouve, porque Deus não está falando com o vale. Mas Ele está falando. Veja, Deus não está falando com o vale, mas Ele está. Mas está falando com o vale? Está falando com quem? Então vou perguntar de novo: Deus está no vale? Mas está em alguém que está no vale. Está em quem? Você diz assim: Senhor, tu me deixou. Eu não te sinto nesse vale. E o Senhor diz: tu sente corretamente, eu não estou aí. Deus, como tu teve coragem de me deixar aqui nessa situação? E Deus está dizendo: tu me pedes socorro na circunstância, dizendo assim: muda esse vale. Deus está dizendo: mudo nada. Toca nesses ossos. E Deus está dizendo: toco nada. Só vai acontecer nesse vale, Ezequiel, que você permitir que aconteça. E como é que eu permito que aconteça? Na hora que você entender que eu não estou no vale, mas estou em você. Então o que Ezequiel tem que fazer, Neuza? Bispa Neuza, ele tem que repetir tudo que Deus está. Porque o vale não ouve Deus, porque o vale está obrigado a ouvir Ele. Quando o vale não ouve Deus, é porque Deus autorizou o vale a ouvir você. Então você não tem que esperar Deus mover no vale, é você que vai ter que se mover. Obrigada, minha amiga. Mova-se. A gente não sabe cantar aquela canção antiga que diz assim, então profetiza. A gente não sabe não, né? Duvido que a gente sabe. Você tá brincando que eu vou cair durinha aqui agora se a gente souber? Não, você tá brincando. Eu vou me soltar até agora. Então profetiza. Deixa eu só falar uma coisa antes da gente começar a profetizar. Isso aqui é muito sério. Eu vou orar e ela vai cantar. Quando ela começar a liberar essa palavra, quem é profeta vai se mexer. Não estou falando pra você pular não, mas na hora que ela falar isso, quem é profeta, Deus vai colocar uma profecia na tua boca para entregar para alguém. Ah, Camila, mas eu estou aqui na arquibancada. Filho, profeta que é profeta tem isso não. Se os bombeiros não vigiar, o profeta desce até pela grade. Faz isso não, pelo amor de Deus, tá? Desce pela escada. Levanta as duas mãos para os céus. Diga assim: Deus, te glorifico por tudo que tens me dado. Eu te agradeço, mas não deixe nada do que me deste me fazer perder o principal de tudo, o Espírito. Deus, coloque em mim com mais intensidade o fogo, a unção, o poder, o avivamento do teu Espírito Santo. Bota a mão no coração. Deus, essa tarde eu faço contigo um concerto. Daqui para dezembro, em 6 meses, eu vou melhorar 6 vezes mais a minha vida espiritual. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por todo o teu povo. E eu te peço, Senhor, que esses 6 meses daqui para dezembro sejam meses aonde vejamos ossos sendo revestidos em carne e carne sendo cheia do teu Espírito. Que enfermidades sejam curadas pelo poder do teu Espírito.
Que ministérios se ergam pelo poder do Teu Espírito. Que famílias sejam salvas pelo poder do Teu Espírito. E que o Teu poder em Espírito se manifeste em cada um de nós, na vida de cada adorador, de cada servo, de cada serva Tua. E que isto transborde pelo Brasil, aonde nós passarmos. Senhor, que estes dias do CIBEM sejam dias de inauguração no mundo espiritual para um novo e grande avivamento que ainda não havíamos experimentado dentro da nação brasileira, na nossa geração. Que o poder do Teu Espírito se mova em nós. O mundo está em trevas e jaz no maligno, mas nós estamos em Cristo e cheios do Espírito. Aonde houver um profeta, um homem, uma mulher, através do Teu Espírito, usa ele, usa ela nesta noite, num abraço, num aperto de mão, numa palavra profética, e faça ele andar em Espírito, em nome de Jesus. Amém. Abra a boca e profetiza. Profetiza no Espírito, porque eu, o Senhor, estou contigo e honrarei o que os meus lábios falarem. Quando profetizares, profetiza com autoridade. Entregue a minha palavra com verdade, porque ela é força, ela é vida, ela é poder, 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 poder. E esses ossos secos viverão, 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 viverão. Dá um abraço de poder nessa irmã que está do seu lado. Espírito, que desce, vem como em Pentecoste, enche, 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 enche. Espírito, Espírito, que desce. Dá um abraço de poder nessa irmã. Deixa ela sentir o Espírito de Deus se movendo em você. Diga: Espírito, 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 que desce.